sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Projeto Amor Mães e Gestantes. Esse é um projeto muito especial que nós temos desenvolvido, começamos agora esse ano. Já estamos aí na nossa segunda turma do projeto. Tem sido um tempo tão maravilhoso, né, Val? Onde a gente tem acolhido mães, gestantes, falando sobre maternidade, desenvolvimento infantil, questões pertinentes à maternidade, a questão que envolve a gente como mãe como um todo. Tem sido um tempo assim muito precioso. E hoje nós estamos com o nosso primeiro episódio desse podcast, de uma série que teremos aí, e estamos muito felizes e com muita expectativa do que a gente vai viver aqui hoje, né, Val? Sim, bastante expectativa, para a gente trazer bastante conteúdo para vocês, tirarem suas dúvidas. Vocês podem estar mandando para a gente todas as perguntas pertinentes aí, a gente vai responder da maneira que a gente conseguir. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, apesar de eu não gostar dessa palavra, que é a psicóloga Kátia, e a gente vai estar trazendo algumas questões para ela sobre a maternidade. É isso aí. Para começar, né, nosso primeiro podcast, a gente vai falar sobre maternidade solitária e solidária. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada, é um prazer estar aqui junto e trabalhar nesse projeto também, que para mim está sendo muito aprendizado. Tem sido bom mesmo. Bom, antes de nós começarmos sobre esse tema, maternidade solitária e solidária, eu queria convidar vocês para nós fazermos uma oração, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de compartilhar, por tudo que o Senhor tem nos permitido vivenciar na nossa maternidade e abençoar aqueles que estão nos escutando, Pai. Declaramos a tua bênção sobre o que nós formos falar, entregamos ao Senhor, nos traga a direção e que o Senhor possa alcançar cada mamãe com cura, com restauração, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, para começar então o nosso bate-papo, a gente vem pensando muito sobre a maternidade. A maternidade, ela se torna solitária. Eu não sei se todo mundo, eu acho que 100% das mamães pode falar, nossa, a maternidade sim é solitária. Às vezes a gente nem imaginava o quanto é, né? E pensando um pouco sobre isso, eu queria entender, né? Queria conversar um pouquinho, bater um papo explicando assim, por que ela é solitária, né? Da onde que vem isso? Porque a gente entende que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, e aí vem uma cobrança. Eu não sei vocês, mas parece que a gente está sempre pisando na bola de alguma maneira, e é difícil porque é uma coisa que é sua responsabilidade, né? Você não tem como dividir. Como é que é isso? Acho que é uma frase que a mãe fala bastante, é culpa minha, né? E isso acaba sendo natural, né? Que nós nos sintamos culpadas enquanto mãe. É natural a gente se sentir solitária. Por quê? Porque a gente não tem coragem de falar para o outro o que está sentindo. E nem sempre a gente consegue identificar alguns sintomas, né? Realmente é um tempo em que os hormônios estão todos atrapalhados, né? E um tempo que a gente está mais sensível por causa da prolactina, que é esse hormônio da amamentação. Então, nós começamos a ter alguns sintomas que a gente começa a não se reconhecer. E isso, às vezes, nos causa um estranhamento, né? Então, ela pode se tornar solitária quando você não tem coragem de expressar o que você está sentindo, às vezes nem para você mesma, né? Enquanto mãe. É verdade. Sabe o que é curioso? Uma vez, logo na minha primeira gestação, eu li um texto que falava assim, que quando nasce uma mãe, morre uma outra pessoa que não tinha filhos, que eu não sei nem o que eu posso colocar, né? Eu morri para minha... Uma mulher, né? Morre uma mulher. Muito bem colocado. E aí a gente passa como se fosse um processo de luto, né? De você morrer talvez para suas vontades por um tempo, para aquilo que era só seu e se doar 100% em favor de uma outra pessoa. É de fato isso, um processo de luto? Você entende dessa maneira? Como é que é? Às vezes a pessoa pensa que o luto, né, tem só a ver com morte, mas o luto tem a ver com várias perdas, né? E às vezes essa perda que nós pensamos, não tenho mais essa identidade de mulher, às vezes a identidade que é de esposa. Então nós pensamos que a partir do momento que nasceu essa mãe, o restante morreu. Nós começamos a descaracterizar a nossa identidade, pensando que para ser uma mãe melhor, nós vamos deixar de ser nós mesmas.
sendo que não é assim, né? Deus nos criou para sermos essa mãe. Ele nos deu a oportunidade, o privilégio de ser mãe, e isso vai nos capacitar. E a nossa essência, ela pode sim permanecer. E como você falou, né? É um tempo, é por um tempo, é um tempo de adaptação que vai acontecendo aos poucos, que você vai descaracterizando de alguma forma o ambiente, a sua postura, o teu corpo mudou, né? Mas aos pouquinhos vai voltando ao normal, aquilo que o bebê precisa de você e aquilo que você pode também oferecer. Aí acaba sendo uma troca, e uma troca mais saudável, né? A partir do momento em que você não tenta totalmente se descaracterizar, deixar de ser a mulher que você sempre foi e querer ser agora só a mãe, porque aí você vai continuar desempenhando os outros papéis e essa criança vai crescendo com essa mulher que você é, com essa mãe que você é, e vai admirar sempre, né? Eu acho que esse é um dos medos, né, Val? É bem complicado essa fase, né? Porque eu realmente senti um pouco isso, né? De para o mundo, porque esse ser humaninho pequenininho e lindo depende 100% de mim. Então, eu não posso falhar em nenhum momento, eu não posso errar em nenhum momento, porque se eu errar, ele pode sofrer consequências até graves. Né? Imagina se eu estou dando banho nele e ele escorrega na minha mão e afoga. Você sabe, coisas bobas, que às vezes não são tão bobas para uns, né? Então, esse medo mesmo. Então, você toma toda... Você falou, nasce uma culpa. Eu tomei todas as culpas do mundo em cima, porque, assim, se não for eu, quem vai ser? E aí entra essa parte da rede de apoio, né? Porque a minha rede de apoio era eu. Eu não tive uma rede de apoio mesmo assim. A minha mãe já estava morando com Jesus, minha sogra morava muito longe, e era só eu e todos os meninos. Então, não tinha mais ninguém para apoiar, sabe? Então, a responsabilidade que eu tomei para mim foi enorme. Porque se eu não fizesse isso, quem ia cuidar dele? Não ia ter essa parte, entendeu? E como é importante, né, a gente ter essa questão da rede de apoio. Muito. Como é importante a gente ter com quem compartilhar. É engraçado, porque a gente toma para si toda a responsabilidade, ao mesmo tempo que a gente quer dividir com todo mundo, né? Sim. É super contraditório isso. É verdade. E esse também é um sentimento que até tem a ver, né, com os hormônios, né, os altos e baixos. Então, ao mesmo tempo em que você se sente super poderosa, super mãe, eu dou conta de tudo, quero abraçar, aí tem as inseguranças naturais, porque é um ser que você está conhecendo, é um ser que você está se adaptando. Então, às vezes, você tem alguns medos e acha que não vai ser capaz. Então, a partir do momento que saiu lá da maternidade, né, todo bonitinho, aquela saída de maternidade, o bebê lindo, muitas fotos, aquela coisa toda, de repente você se vê, opa, agora sou eu. Eu sou a mãe, principalmente numa primeira gestação. Então, é a hora que batem todas essas inseguranças e você vai achar que não é capaz. Então, a gente acha, de novo, que o bebê está ali naquele ambiente e a gente precisa se adaptar a ele, mas é ele que vai se adaptar ao ambiente. E a rede de apoio, tem pessoas que às vezes se sentem inseguras também, ou até envergonhadas de falar assim, eu não fui capaz. Aí já começa desde ali a culpa. Eu não sou uma boa mãe, porque eu precisei de ajuda, eu não tive coragem. Vou estar fracassando. Exatamente, isso é um fracasso, eu não consigo dar banho no meu filho, né? Eu estou triste, era para eu estar feliz. Então, é um tempo em que tem muitas emoções, né? E a rede de apoio, sim, ela é importante, mas tem aquela pessoa que às vezes não tem a rede de apoio. Quem é? É o marido que está perto. Né? Às vezes é alguém que você sabe que pode ser confiável. Você tem que ter um médico em quem você confie para tirar as suas dúvidas, para colocar os teus sentimentos, até como você está se sentindo, porque você às vezes não entende e pode chegar num momento em que aquela tristeza comum, ela pode ser algo além, né? Pode chegar realmente numa depressão pós-parto. E às vezes o médico, você vai se percebendo diferente, e às vezes um médico ele pode te ajudar nesse sentido de encaminhamentos. Então, às vezes, a rede de apoio que nós temos é isso, uma rede de apoio que é o médico.
é a enfermeira, né? E às vezes não tem uma mãe perto, não tem muita intimidade com a amiga, uma família que está ali por perto, mas às vezes é porque você não se sente confortável de chamar essas pessoas, de mostrar a sua vulnerabilidade. Então, nós precisamos sim de uma rede de apoio. É importante, né, para você se colocar, se posicionar, dizer o que você está sentindo, para que você possa receber ajuda. Né, e aí eu penso assim, ó, existem, o meu modo de ver aqui, né, 3 pontos. E aí eu queria ver se a gente discutia sobre esses 3. Por exemplo, a única rede de apoio que eu tenho é o meu marido, mas eu não posso contar com ele. E aí a gente pensa, não pode contar por quê? E aí já vivenciamos 2 situações. Não posso contar porque ele não faz. Às vezes não é que o marido não faz, mas ele não corresponde àquela expectativa que eu tinha, e eu também não soube verbalizar exatamente qual era a minha expectativa. E aí gera aquele conflito, né? E aí a outra eu tenho meu marido e ele quer me ajudar, mas eu quero fazer sozinha porque só eu sei fazer direito. Né? Como é que... Existe essa questão hormonal, mas eu não sei, né? Eu queria ouvir de vocês, mas como é que eu divido isso? Porque a gente, quando mãe, eu entendo que você passa ali 9 meses se preparando para o nascimento de uma criança. Agora o pai, ele só descobre que é pai quando pegou no colo, né? Pô, agora virou a chavinha, eu tenho uma criança em casa, né? Ele não dá o mamar, é difícil, não tem esse vínculo. Como é que eu divido isso de uma forma saudável para que eu também, quanto mãe, me sinta acolhida, me sinta assim, num lugar seguro para descansar e expor os meus sentimentos, sabendo que eu tenho alguém para contar? Como seria o ideal de comunicação ali, de troca? Eu acredito que aí também vem vários fatores, né? Primeiro, como que era essa relação antes? Então, aí a gente acaba indo para 2 caminhos. Se a relação com o casal já era uma relação saudável, que um podia contar com o outro, falar, transmitir sentimentos, é claro que o homem ele acolhe de uma maneira diferente, né? Mas se era uma relação já saudável, né, aí depois fica um pouquinho mais fácil. Mas, naturalmente, a mulher tem essa questão de que a situação é com ela, é comigo, porque eu que sei fazer o que é melhor. E aí você acha assim, eu conheço melhor, porque ele está 9 meses aqui comigo, né? A vinculação é nossa. Exatamente, aí vem a raiva, né? Porque você quer acalmar a criança, mas aí não acalma. Na hora que o pai pega, para de chorar. Aí você fala, não, por quê? Isso é injusto. Então, porque a gente acha, eu que sei o melhor, eu que vou fazer. E aí você pode se surpreender, mas eu ia chegar nesse ponto. É você deixar o outro te surpreender. Porque não existe uma cartilha, né? O que é o certo e o errado com a criança. É claro, em questão de saúde física, sim. Mas na questão do afeto, não existe. Então, o pai tem o direito de dar esse afeto, a avó tem direito, o tio, às vezes o irmãozinho, a sogra, né? A sogra, porque às vezes se a relação não estava boa, é nessa hora que aí vai, né, piorar. Por quê? Porque, de novo, os hormônios, aquela prolactina que te deixa tão sensível que de longe parece que você já sente a presença de alguém que a coisa não estava muito boa, a relação não estava muito boa, né? Então aí tem esse outro lado. Quando a relação do casal, né, já é tranquila, já era uma relação amável, essa troca de afeto era um ambiente acontecia num ambiente mais seguro, então é mais fácil de você falar, porque aí você entende como vai ser acolhida. Mas também a mulher ela tem que compreender que dependendo do acolhimento que tiver, às vezes ela não quer também. É demais. Você quer isso, quer aquilo, que você quer comer, tem que comer. Às vezes ela acha aquilo demais, ela não quer, porque ela também está mais sensível, com uma certa irritabilidade, e aí o excesso também vai causar isso. Então ela tem que estar preparada, que nem sempre ela vai conseguir ser acolhida da forma que ela quer. Porque tem hora que nem ela sabe como ela quer ser acolhida. É verdade. Então ela vai sentir raiva porque o bebê acalmou com o pai. Então, se a gente pensar isso, né, emocionalmente, como assim, né? Esse tipo de raiva, porque com o pai deu certo, né? Então, é hora de se permitir. Permitir que o outro também sabe cuidar do seu bebê, né? E existe outro ponto, né, que eu vejo que, assim, você tem uma família e todo mundo quer fazer parte. Sim. E aí as pessoas se tornam invasivas, eu não sei se é essa palavra, mas invadem o seu espaço de um jeito e você não sabe impor limites. E aí gera outro desconforto, porque você quer ter a oportunidade de fazer, mas tem um monte de gente em cima e cada um fala, faz assim, faz assado, daquele jeito, você está errado.
Como é que você lida com isso? Então, Excesso de rede de apoio, né? Excesso de apoio. Aí tem também, né, esses dois polos. Aquela que não tem o apoio, aí tem realmente que contar ali com o marido. E aquela que tem esse excesso. Porque, primeiro, você começa a se entristecer porque aquele bebê era só seu. Agora ele é de todo mundo. E você recebia toda a atenção, porque a gravidez é lindo, né? Onde você anda, todo mundo sorri, quer pôr a mão na barriga, e faz perguntas, e te mimam. E a partir do momento em que esse bebê nasce, as atenções se voltam todas para o bebê. E aí vem outro momento emocional que te incomoda. Por como assim? E eu? E para mim? Nada. E esse presente só para o bebê? Então parece que você não recebe a atenção, né, que você gostaria, e o bebê que é seu, ele está recebendo a atenção ali, né, de todo mundo, e às vezes de pessoas que você não tenha tanta afinidade, e aí esse excesso também te incomoda. O que vale? A sinceridade. Tem hora que você precisa realmente ser sincera. Encontrar uma forma de falar, olha, chega, não quero ninguém na minha casa, agora não é o momento, ou então você sair de cena, sabendo que o teu bebê ele vai estar ali seguro, né? Então, sair de cena um pouquinho e deixar aquelas pessoas mimarem, né? Conhecer o seu bebê, né? Porque tem coisas que é só você mesma que vai fazer. Sim. Amamentar é você que vai dar, não tem outra pessoa, né? Então, tem hora que você tem que permitir isso. E se permitir também ficar brava, ficar triste, né? Ficar confusa. Isso porque a gente também tem tem que ter esse cuidado, né? De assim, eu não quero esse monte de gente na minha casa. Como eu falar para essas pessoas para você não ter um problema futuro também, né? Porque aí eu brigo aqui, eu falei de um jeito que a pessoa entendeu de outro, porque tem muito disso, você fala uma coisa, a pessoa entende outra, né? E aí, daqui a pouco, o neném cresce e você não tem mais amigos, porque as pessoas ficaram chateadas com você, porque daquele momento, né? Eu tenho uma amiga que ninguém podia pegar o bebê dela, porque toda vez que muitas pessoas pegavam, ele não dormia à noite, porque o menino ficava com dor no corpo. E aí chegou um dia que ela falou, ninguém mais pega, só eu e meu marido, porque aí eu vou conseguir dormir à noite. Só que ela falou de um jeito, ela não explicava, assim, ela falou assim, não, posso pegar? Não. Posso pegar? Posso pegar um pouquinho? Não. Aí ela ficou a chata, entendeu? E aí ninguém, depois que o filho cresceu, teve empatia com a criança. Tipo, a criança nem tinha culpa, né? Porque a mãe que não deixava. Mas aí aí depois teve que ser construído esse relacionamento com as outras pessoas, com as outras crianças, porque era o filho da chata, sabe? Então, é uma linha muito tênue isso, né? A gente tem que saber até lidar. E você acha que valeria a pena, por exemplo, numa situação dessa, de que, olha, eu não quero mais, porque eu não aguento, eu estou precisando do meu tempo, eu estou precisando da minha casa, eu estou precisando desse espaço aqui, colocar isso para o parceiro, falar, olha, tirar você um pouco de cena e pedir essa rede para o parceiro, sabe? Olha, dá um jeito da gente receber menos pessoas, faz aí. Tem essa, né, questão. Eu já vi um depoimento de que a mãe comentou isso. Ela falou, eu estava no puerpério, né, estava feliz, claro, mas com essa chuva de emoções, e o meu marido, ele estava tão feliz, tão animado, que ele queria era mostrar o filho para todo mundo, dar no colo de todo mundo, né? Então, para ele, o momento era diferente. E ela só foi compreender isso na segunda gestação. Então, na primeira, às vezes, essa conversa é super válida, mas, inclusive, o marido vai te achar uma chata. Pode acontecer. Corre o risco, né, dele achar. Mas quando você consegue ser sincera, às vezes é a mãe, então, que está mais perto, fala, mãe, será que dá para dar um jeitinho, né, para eu poder descansar, para a criança não sofrer tanto. Então, às vezes é até a sogra, uma irmã, né? Então, você vai ter uma amiga, alguém próxima que possa transmitir isso. Senão, vai ser uma fase que você vai ter que arcar com isso, com essas consequências do resultado, né? Então, realmente eu pirei, fui chata, né? Me descontrolei e aí algumas amizades acabam sendo rompidas. Talvez vai dar um trabalhinho ali para poder reconquistar aquelas que realmente valem a pena. Com certeza.
E existem também aquelas pessoas que não têm rede de apoio. Às vezes vão para o Dr. Google, né? Tudo que precisa. Ai, meu Deus, não dormiu a soneca do dia. O que fazer? Aliás, tem até já... Pronto, você começa a digitar, já vem um monte embaixo, porque o Google virou o doutor da família, né? Infelizmente. Como é que a gente faz, né? Porque também esse excesso de informação é muito complicado, né? Como que você busca não tem rede de apoio, como é que eu busco uma informação segura, de repente, para sanar uma dúvida? Aí a gente volta naquela questão de ter um médico, de ter um profissional que você vai... É importante. Eu acho que a internet ela pode ser usada em nosso favor. Então, acho que desde do par, desde da gestação, né, da sua preparação, você já encontrando alguns sites seguros, profissionais que você vê que não caem em contradição, que trazem uma conversa, né, que é ali mais centrada. Então, às vezes, vale a pena você estar ali, né, se espelhando de alguma maneira naquele profissional. Mas é assim, é um serzinho, né, um ser humano. Eu falo que a psicologia é uma ciência, mas ela lida, né, o objeto de estudo é o indivíduo, é um ser humano. E o ser humano, ele tem diversas características e diversas reações, né? Então, nem sempre o que está escrito lá e você vai fazer vai dar certo. Nós temos que nos valer de algo que é muito especial mesmo, que é o privilégio que nós temos da nossa estrutura. Feita por quem? Por Deus. Porque a partir do momento em que nós engravidamos, o nosso cérebro, tem estudos que mostram que o nosso cérebro ele já vai se adaptando a essa nova forma de vida que nós teremos. O cérebro se adapta, da mãe, por exemplo, a compreender melhor o choro do bebê. Qual é o choro? Por que está chorando assim? O cérebro se adapta para ter vinculação com o bebê, para ter afeto, para ter amor por essa criança que está chegando. Então, às vezes, a gente tem que se valer disso, desse nosso instinto natural de mãe, que nós temos um instinto natural. Então, o excesso de informação, às vezes, nos atrapalha, porque a mente está com tanta informação que você não sabe por onde começar e qual delas você vai usar em seu favor, né? Então, se a gente, às vezes, ao invés de buscar informações e esperar e buscar de dentro da gente, vamos encontrar estratégias de lidar com o bebê, com algumas dificuldades que ele vai apresentando ali no momento, né? É verdade. Realmente, isso aconteceu mesmo. Eu fui para o médico com uma lista desse tamanho de perguntas. Falei, de hoje eu saio daqui com um caminho a seguir, né? A gente fica, né? E realmente, assim, na verdade, ele era o meu segundo pediatra, porque o primeiro eu não gostei. E quando desse primeiro que eu não gostei, a hora que eu saí da porta, ele falou assim, olha, mãe, segue seus instintos. Olha aí. Mas, assim, a consulta foi muito ruim, eu resolvi não ficar com ele. Aí, no outro dia, eu peguei fiz uma lista de perguntas, assim, enorme, e levei para uma segunda profissional, né? E aí, antes de eu perguntar qualquer coisa, ela foi falando e respondendo todas as minhas perguntas. Vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Pensei, é aqui mesmo que eu vou ficar. Porque, realmente, isso foi muito importante, né? Essa rede que eu tive com a pediatra, né? Que ela foi, assim... como se fosse uma mãe, sabe? Até como eu cozinhar comida que ele não estava aceitando, tenta dessa maneira, faz desse jeito que vai dar certo e dá, né? Então foi muito bom assim para mim, foi uma coisa de Deus mesmo, sabe? Que mandou uma pessoa certinha para mim naquele momento que eu estava precisando. E isso é muito sério mesmo, sabe? E você sabe, porque a gente vive falando, né? Não é uma lista, não tem um checklist. O bebê chegou, acontece isso, isso, isso. Não, cada um é um, né? Cada pessoa é diferente. Você é diferente das outras mães, o seu bebê é diferente dos outros bebês. São pessoas, são indivíduos, cada um é um. Então, a gente vai se adaptando, se conhecendo e conseguindo fazer a coisa toda dar certo, né? Exatamente. Um profissional em que você confia faz toda a diferença, né? Então, comigo mesmo, trazendo algo pessoal, foi assim, eu era um pediatra
porque ele trazia tudo antes, ó, isso é normal, o intestino vai prender, é normal, vai sentir cólica, vai chorar no final da tarde, porque eles têm, né, uma tristeza natural, parece no finalzinho da tarde, isso se chama tal coisa, vai acontecer. Então ele preparava, e aí você saía mais segura, e aí encontrando estratégias, caminhos para acalmar o seu bebê, né? Porque aí, para quem tem mais de um filho, sabe que aí o segundo, não adianta você usar as mesmas. Não funciona. Que não funciona, porque, como eu disse, é um indivíduo, é um ser humano com suas próprias características, né? O que tem também, que eu vejo, é muita gente querendo dar um palpite, né? Ai, você não fez o chá de alface para a criança dormir, o suco da alface? Ai, para cólica, usa fuxicória, ou então compra o remédio X. E tem hora que você não aguenta mais aqueles montes de conselhos clichês, todo mundo falando. Como é que você lida com isso? Você dá logo uma resposta atravessada? Ou como é que você... Eu aprendi a fazer a famosa cara de alface. Ah, legal, obrigada. E no final, você faz aquilo que você entende que é o melhor, né? Mas como é que você faz para não se abalar com isso? Porque tem hora que é tanta informação, você não sabe para que caminho seguir, apesar de você ter lá, né? Ou eu não tenho um profissional que me adequei. Adequei? Nem sei se falei certo. Não consegui me adaptar ali com um profissional, não tive essa rede tão boa. Como é que eu faço para não me abalar com esses conselhos? Como é que eu adquiro essa segurança em mim? Tem alguma coisa que eu possa treinar isso? Eu acho que não tem como não se abalar. Então, às vezes você vai ouvir alguma coisa que vai entrar por um ouvido, sair pelo outro, e você vai, né, fazer essa cara de paisagem. Ah, tá bom. Ah, é bom, não sabia. E pronto. Porque depois é você na sua intimidade com o seu bebê. Mas tem também um momento em que aquilo pode fazer diferença. Fala, eu vou testar isso. Às vezes isso é bom, né? Então, você prestar atenção, quem tem essa confiabilidade de trazer algo, porque também não é, não, eu que sei, porque agora eu sou a jovem, que as situações, tudo, né, em Google. são novas, né? É outro tempo, então vai ser tudo do meu jeito. Mas tem muita sabedoria ali, né, antiga, que é válido. Então, nós estamos prestando atenção. E tem hora que vai valer isso. Tá bom, não quero a sua opinião. Né? Então, infelizmente, tem hora que... porque não dá para falar para a mãe, olha, mantenha calma, responde com educação, porque nem sempre a gente vai conseguir. Senão é mais um peso que nós trazemos para essa mãe. Né? Verdade. Porque, não, mantenha calma, preste atenção como que você vai fazer, que é mais um peso, porque tem hora que ela não consegue, ela não está bem emocionalmente para conseguir responder de acordo com aquilo que o protocolo pede, né? Pensando um pouquinho assim, né, a gente falou da maternidade ser solitária, né? Mas ela pode ser solidária também, né? Sim. E aí eu me lembro que no meu primeiro filho, no Benjamin, eu passei lá pelo momento do puerpério e foi bem difícil, né? Porque a gente tem essa questão de se sentir só e etc. E eu lembro que eu tinha muitas questões que eu não sabia, aquela culpa, aquele medo de errar. E uma amiga foi me visitar, ela falou assim, eu vou dar um pulo aí hoje, para você dormir um pouco. Daí ela pegou ele no colo, me deixou dormir por umas horas, me acordou só para dar uma mamar, e aí eu me senti tão confortável, eu comecei a conversar, olha, estou me sentindo assim, aí eu chorei por uns 40 minutos, compulsiosamente, sem parar, e ela foi falando, olha, isso tudo é normal, é assim mesmo, eu passei por isso, é assim, vai passar, seus hormônios estão assim, daqui mais uns 40 dias você já vai se sentir melhor, isso tudo é fase, ele vai dormir melhor, e aquilo trouxe uma normalidade para a coisa que eu achei que era um problema meu. Eu achei que só eu estava vendo aquilo, que eu era mãe fracassada, que todas as outras tinham dado certo, menos eu. E foi legal porque ela me trouxe um olhar de que aquilo era normal. Então tirou muito um peso das minhas costas de que é uma fase, era um processo, que todo mundo passa por aquilo e que faz parte do processo. Que a maternidade não é só aquela coisa linda, maravilhosa, né, instagramável, que a pessoa sai da maternidade já maquiada, super produzida, com roupas combinando, né, que você sai a bagaceira mesmo, que faz parte, mas que faz parte, foi tão importante para mim, né, então como é que eu posso, assim, de que maneira eu posso também tornar a maternidade de alguém mais leve? Como que eu poderia ser esse ponto de ajuda?
Eu acredito que é bem isso, né? Porque pessoas para falar, né? Mesmo enquanto você está gestante, eu estou com enjoo. Se prepara porque eu tive enjoo a gestação inteira. Gente, eu só ouvi esses comentários. Isso. Eu tenho uma amiga que ela fez um desenho, Rebeca, ela fez um desenho de como as pessoas falavam para ela que era a gestação. Era um boneco horroroso, sem cabelo, barriguda, com 2 bolas no pé. A gente ria. Porque ela falou, se eu for levar em consideração tudo que falam para mim, parece que as pessoas escolhem o pior para compartilhar. O ser humano, naturalmente, ainda mais as mulheres, né? Naturalmente, isso nem é consciente, mas nós acabamos vivendo numa situação de competição, parece. Gente, né? Então, eles falam assim, e aí, você está enjoada? Não, não estou. Se prepara, então você vai ficar. Tá inchada? Não. Então você vai ver, vai ficar Dorme assim. agora, viu? Porque depois você nunca mais vai dormir. Gente, meu filho dormiu a noite toda. Ai, que bem, o meu não. Acho que eu nunca mais dormi direito mesmo. O meu não dormia, mas eu dormia. O meu não dormia, mas eu dormia. Porque aí eu fui por mim mesma e levando... Mas é assim, a gente às vezes ouve situações, então, pessoas para dizer, nunca mais você vai dormir, nunca mais você vai ter paz, e faz isso mesmo, e o filho dá trabalho, e seja diferente. Então, para ouvir isso, nós já temos bastante gente. Então, a partir das nossas vivências, aí a gente pode ser solidária, né, com essa tua amiga, que foi na tua casa, ela sabe que não às vezes não tem muito, né, o que ela fazer, principalmente, quem vai dar de mamar é ela não pode fazer isso por você. Mas ela sabe que pode te dar um repouso, um descanso. Pode limpar uma casa, pode fazer uma compra, pode fazer uma comida, né? Exatamente. Trocar uma fralda. São coisas que dá para fazer. E dizer palavras, né? Dizer palavras acolhedoras e não aquelas amedrontadoras, né? Sim. Que vão te trazer mais insegurança do que segurança. Então, você tem condições de dizer, eu vivenciei isso. Mas aí tem a questão dessa mãe, será que todas conseguem ser acolhidas? Né? Porque tem gente que acha que não, que tem que mostrar que ela realmente é a superpoderosa, a supermãe, né? A Mulher Maravilha. E aí ela não tem coragem nem de deixar as pessoas virem ajudar, né? E ela acaba não vivendo uma verdade. Então, quer dizer, ela mesma não se acolhe. É verdade. Porque ela não consegue se acolher, aceitar que este é um tempo em que ela está passando, é um momento, né? Que tudo vai mudar, mas para melhor, porque tem coisa melhor do que você ver, né, o teu filho crescendo, características suas, do pai, da avó, do avô, às vezes do irmão mais velho. Então, não tem coisa melhor do que você realmente estar neste processo, inclusive este processo do início, que é um pouco doloroso, mas que depois vai trazer, né, o peso de glória, né, como a gente ouve. Então, eu acho que primeiro você tem que se acolher, né, e aí a partir daí você consegue ser também uma rede de mãe acolhedora, né. Então, para dizer que todo mundo fala, já tem. Então, é um tempo da gente compreender, de chegar e se dispor, né, como eu posso ajudar. Né, para que essa mãe se sinta confortável e consiga falar. Às vezes a mãe não está tão cansada que ela nem sabe o que pedir, né? Quantas vezes eu perguntava, posso fazer alguma coisa por você? Eu falava, eu não sei, acho que não. Não conseguia raciocinar como a pessoa poderia me servir de alguma maneira, né? E às vezes a gente pode chegar sendo mais intencional também, né? Olha, posso ir na sua casa lavar uma roupa? Posso ir lá, de repente, fazer o almoço para você? Ou te dar um espaço para você dormir 30 minutos, que seja, né? Eu acho que isso mostra. E queria ouvir de vocês, né? Eu vejo assim, existe uma cobrança sobre a mulher de forma geral. Estamos falando do universo feminino, né? E existe aquela cobrança de ser uma mãe perfeita, de dar conta de tudo. Você tem que trabalhar, deixar a roupa limpa, fazer uma lancheira. Gente, eu vi um vídeo essa semana que eu ri muito. Mostrava uma mãe fazendo uma lancheira, ela cortava a uva em forma de rostinho, fazia a maçã caracterizada, cortava lá o lanchinho da lancheira em estrelinhas para que a criança pudesse ter tudo separadinho, bonitinho. Aí do outro lado, a mãe assistindo aquele vídeo, né? Ela olha para aquela cena, olha para a lancheira dela, uma maçã enrolada no saco plástico enfiada na mochila. Aí eu dei risada, porque eu falei, essa é a realidade. Essa é a realidade de 90% das pessoas, das mulheres. A gente
a rede social mostra umas inverdades até, né? E coloca assim, eleva ali a régua como se a gente tivesse que chegar lá e não é. Então, hoje a mãe perfeita é aquela que consegue uma alimentação saudável, que coloca o filho para dormir cedo, que tem uma rotina extremamente maravilhosa, ela trabalha fora, ou então ela faz homeschooling com as crianças. Meu Deus, é uma meta inatingível, né? E eu vejo o quanto isso é prejudicial, porque a gente olha isso e quer chegar nesse nível porque acha que esse é o padrão, esse é o correto. E não é uma maternidade real. Eu vejo que a maternidade real, e ela mais na sua mais pura versão, é aquela que a gente olha e fala, olha, é difícil, estou sobrecarregada, não sei se estou fazendo certo, mas se você puder me ajudar, eu agradeço. Eu acho que é por aí. A gente precisava quebrar um pouco. A gente precisa se permitir, na verdade. Isso, né? Quebrar esses preconceitos, né? É você ser ajudado, você se permitir ser quem você é e não quem o outro é. Se tem uma mãe que consegue fazer estrelinha, gente, parabéns. Eu não sei nem Eu fazer uma comprei estrelinha um no negócio de papel. florzinha para cortar o lanche. Não deu certo, porque ia ficar uma torta. Parecia a florzinha do Halloween. Falei, não vai rolar. Não, o meu filho ele já foi para a escolinha logo quando eu voltei a trabalhar. Então, com 5 meses, ele já foi para a escola. E aí, então, desde daí, eu naquela correria de trabalhar e levar filho para a escola e volta. E várias coisas, né, vão passando pela nossa mente, porque a gente quer realmente ser a maravilhosa, né? E aí eu me lembro de que, quando ele ficou maiorzinho, ele gostava de levar pão de forma com margarina. E eu sempre, na pressa, um dia, depois que eu passei a margarina no pão, coloquei na Tupperware, aí guardei a Tupperware na geladeira e o pote de margarina na mochila. Porque é assim que a gente fica, né? Na correria, é assim que a gente fica. Então, para dar uma minimizada, primeiro é você saber que a maioria, né, se não todas as mães têm esses lapsos, não somos perfeitas, né? Mas só que nós somos a mãe que o filho precisa. É a mãe que o filho precisa ter. Então, é com essa mãe que ele vai estar acostumado. É essa mãe que, quando ele estiver lá na escola, às vezes você está na correria lá descabelada, que ele vai falar, minha mãe, vai dar ali, né, o tchauzinho para aquela mãe. É a mãe mais linda, é a mãe mais perfeita do mundo, porque essa é a mãe dele. Né? Exatamente. Eu acho que os nossos filhos, eles olham aquilo que a gente faz e o amor com qual a gente faz, né? Não é nem o que você fez, né? Como hoje a gente ouviu no projeto um compartilhar muito legal, que a gente estava falando sobre tempos de tela e tal, que é um assunto para depois, né? Mas a mãezinha estava falando assim, poxa, olha, eu consegui fazer uma refeição sem o uso da tela. Eu cheguei e falei assim, filho, a mamãe pode jantar com você? Aí ele, pode! Ah, então tá bom, mamãe vai sentar. Só que, olha, hoje não tem desejo. Ah, mãe, por quê? Porque hoje nós vamos conversar. Vamos! E para ele foi especial. Então, faz uma semana que eles jantam juntos, sem o uso das telas. E ela falou que aquilo quebrou ela, porque não é não é o jantar mais maravilhoso, é você sentar e estar presente ali. Sim, né? Então, junto, né? essas pequenas coisas é o que os nossos filhos de fato precisam. A gente não precisa ser super mulher e fazer tudo lindo, maravilhoso, mas o quanto você mostra de carinho, de amor, de afeto, de querer estar junto, que é o que realmente vai fazer a diferença, né? Às vezes essa é uma mãe que está aparecendo para o outro, mas a criança, ela sabe muito bem quem é a mãe dela. Então, ele quer a mãe verdadeira, né? Cadê minha mãe de verdade, né? Que às vezes às vezes vai dar um salgadinho. Meu Deus, estou culpada, eu dei um salgadinho, né? E às vezes não tem o lanche completo, é só uma banana. Então, é o que tem. Então, aquela mãe foi sincera naquilo que ela entregou para o filho, né? Exatamente. E é assim que ele vai entender e receber como afeto. É isso, é mostrar estar ali, não é o que a gente faz. E tem horas que a gente vai fazer os momentos mais simples se tornarem os mais especiais. Talvez eu não possa proporcionar algo que para mim seria o mais especial, mas eu posso tornar para a criança. Então, esses dias foi engraçado porque a gente comprou um macarrãozinho, que é aquele recheadinho de carne, como rondelli, não é rondelli, é o outro, capelete. Era capelete, né? E as crianças ainda não tinham experimentado. Aí eu falei, hoje a mamãe fez jantar especial, macarrão de umbigo. O umbiguinho da Bela tem uma herniazinha um pouquinho para fora, parecia o umbiguinho dela. Aí todo mundo, uau, macarrão de umbigo! E eles comeram com o maior, sabe, assim, como se fosse a comida mais deliciosa do mundo. E foi um momento especial. E aquele momento foi, né? Foi sim, mas eu acho que na simplicidade, na nossa
humildade de reconhecer, né? O que a gente quer, assim, trazer uma naturalização, essa é a palavra, de que falhar faz parte do processo, porque ninguém vai nascer com um manual de instrução, né? Não existe isso. O importante é a gente saber reconhecer, pedir ajuda, né? Expressar as nossas expectativas para o nosso cônjuge, né? Porque às vezes o marido, o pai não sabe o que você quer ou como também fazer aquilo funcionar. Ter um diálogo aberto e se permitir ser ajudado, né? Acho que melhorar, né, a comunicação, né, explicar exatamente, né, o que está sentindo, explicar o que está querendo, né, então melhorar essa comunicação e aí eu acho que isso faz toda a diferença, né? Então, estar presente 100% aonde você estiver fazendo, o que você estiver fazendo com o seu filho, o que você estiver fazendo para o seu filho, né? Então, isso faz toda a diferença. E a gente lembrar, né, que são formas diferentes de pensar, de ver, né? Então, às vezes a gente espera que o marido leia os nossos pensamentos, né? Então, você fala só uma palavra, quer que ele adivinhe o restante, ou você fica só calada e quer que ele saiba como você está se sentindo. Então, uma comunicação aberta faz toda a diferença, né? Então, eu acho que isso é bem válido, né? Tá certo. Muito bem. Bom, aqui está mais um podcast nosso, acho que a gente encerra por aqui. Hoje falando sobre maternidade solitária e solidária, né? Que nós possamos ser mãezinhas mais solidárias. Amém. E para encerrar, eu diria assim, né? Quando a gente vê uma mãe, valorize, né? Elogie o trabalho que ela tem feito, ao invés de apontar ou até supervalorizar o que a gente faz, né? Ah, seu filho não leu? Poxa, o meu já está até escrevendo. Aquelas coisas bem que nós falamos da competição. Eu acho que a gente já vive num momento assim, né? No momento nosso de maternidade já vem tantas cobranças internas, externas, expectativas que às vezes a gente se sente na obrigação de suprir, que nem é uma coisa real, é irreal, né? A régua lá em cima. E a gente precisa ser mais solidárias e saber que a maternidade não precisa ser solitária, né? A gente tem que olhar a outra mãe também com amor, né? Com empatia. Empatia, porque faz diferença na vida das pessoas, né? É isso aí. É verdade, essa empatia que é estar do lado, né? Que às vezes a gente vai querer ter empatia nos comparando com a outra. Ah, mas eu na primeira semana já estava lavando roupa, né? E isso deixa de ser empatia, porque aí você quer esperar que a outra faça como você faria, né? Mas mostrar que você está do lado. Então, o que ela precisa? Você está do lado. É estar disponível, né? Isso faz toda a diferença. E eu acho que de tudo, o que mais uma mãe precisa é ser ouvida. Mais nada. Ser ouvida já é muita coisa. Bom, meninas, obrigada. Kátia, obrigada, viu, por você estar aqui, por trazer para nós esse tempo de compartilhar. Foi muito bom, né? Foi um prazer. Muito obrigada. Um prazer, obrigada. Então, esse é o nosso primeiro episódio, né? E aguardem, semana que vem tem mais. Nós vamos falar aqui ainda sobre coisas, tudo que é relacionado à maternidade. Estamos projetando também um tempo de palestra voltada aos pais, né? Para que a gente possa também trazer uma orientação. A gente ouve muitas mães falando assim, a gente ouve, estuda, mas os pais nunca têm nada, né? Então, nós vamos preparar também um momento de conteúdo aí para os pais, tá bom? Bom, gente, que Deus abençoe, Kátia, Val, Deus abençoe e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.